Bom, alunos, na parte 2 do nosso vídeo, nós vamos tratar das regras do uso da vírgula. Bom, esse é o sinal de pontuação que exerce o maior número de funções. Por isso, aparece em várias situações. A vírgula marca pausas, bem importante. A vírgula marca pausas. Tenha sempre isso em mente. No enunciado, indicando que os termos por ela separados não formam uma unidade sintática, apesar de estarem uma mesma oração. Eles não formam uma unidade sintática, apesar de separá-los, ele não forma uma unidade sintática, apesar de estar na mesma oração. E nós vamos ver isso ao longo dos exemplos. Alguns exemplos, algumas regras e exemplos que aparecem aqui, vocês já viram no estudo dos termos da oração, nos estudos da morfologia em si, e outros vocês ainda irão estudar. Mas eu coloquei aqui o maior número de regras possível do uso da vírgula. Vamos às regras. A seguir, confira as situações em que se deve utilizar a vírgula. Em primeiro lugar, para separar o vocativo. Nós vimos lá, no uso do ponto final, que depois do vocativo, nós usamos a vírgula e encerramos com ponto final, Aqui do mesmo jeito, ó. Nós sabemos que isso aqui é um vocativo, ó. Marília, vá à padaria comprar pães para o lanche. Aqui nós usamos a vírgula e encerramos com ponto final. Para separar apostos, eu não vou mais explicar apostos, porque também vocês já sabem, Que é aquele termo que explica o outro. Camila, minha filha é caçula. Quem é a Camila? A Camila é a minha filha caçula, então isso aqui é o aposto. E eu coloco na oração separado por vírgula. Presenteou-me com este relógio. Poderia ser só assim, ó. Camila presenteou-me com este relógio, mas eu quis explicar. Então, essa explicação que eu chamo de aposto, eu coloco intercalado na oração separado por vírgula. Outra regra, separar o adjunto antecipado ou intercalado. Adjunto adverbial nós já estudamos também, ó. Vamos ver no exemplo. Os políticos, muitas vezes, visam somente os próprios interesses. Então, esse muitas vezes aqui é o adjunto adverbial e ele está intercalado, ele está dentro da oração. E eu vou separá-lo com a vírgula. Continuando, eu uso a vírgula para separar elementos de uma enumeração. Nós vamos ver o exemplo na próxima folha. Então, eu uso a vírgula para separar elementos de uma enumeração, de uma lista de coisas que eu vou dizer. Por exemplo, meus bolos prediletos são de chocolate, coco, doce de leite e nata com morangos. Então, eu estou enumerando aqui a lista de bolos que eu gosto. Então, eu vou separá-los, esses sabores aqui, usando o quê? A vírgula, Então, não é correto eu listar um monte de coisas que eu gosto e sair escrevendo reto, direto, sem usar a vírgula, como os alunos costumam fazer em seus textos, Fica feio, fica deselegante. Então, eu tenho que separar por vírgula. Meus bolos prediletos são de chocolate, vírgula, coco, vírgula, doce de leite e, aí aqui sim, ó, eu não uso mais a vírgula, e nata com morangos. Pronto, aí encerrei com ponto final. Eu uso a vírgula para isolar expressões explicativas. Por exemplo, faça um bolo de chocolate. Aí eu vou usar aqui uma explicação. Ou melhor, de chocolate e morangos. Então, eu quis explicar melhor como que eu queria esse bolo, Então, eu vou isolar esta expressão explicativa. Eu uso a vírgula para separar conjunções intercaladas dentro da oração. Os deputados não explicaram, porém, o porquê de tantas falas. Se esta oração fosse só assim, os deputados não explicaram o porquê de tantas falas, então não teria vírgula. Mas como eu quis intercalar aqui uma conjunção, então eu vou colocar a vírgula, ok? É a vírgula usada para separar o complemento pleonástico antecipado. Pleonástico vem de pleonasmo. E pleonasmo é um termo que se repete de forma enfática, que vem sendo repetido. Por exemplo,
Havia no rosto dela um ódio, uma ira, uma raiva que não possuía justificativa. Olha só, ódio, ira, raiva não são a mesma coisa? Então isso aqui é o que a gente chama de pleonasmo, isso aqui já se repete, é a mesma coisa. Então, como é um pleonástico antecipado, então eu vou usar o quê? A vírgula, né? Então, continuando. Eu uso a vírgula para isolar o nome do lugar na indicação de datas. Isso aqui, essa regrazinha é bem conhecida desde quando vocês são crianças. São Paulo, 10 de dezembro de 2016. Governador Luiz Rocha, 10 de setembro de 2020. Então, coloco a vírgula. O que mais? Eu uso a vírgula para separar termos coordenados assindéticos. Nós ainda vamos estudar isso aqui, as orações coordenadas assindéticas, apesar que vocês já viram em séries anteriores. Então, separar termos coordenados sindéticos. Nós vamos ver os exemplos agora. Bom, separar termos coordenados sindéticos. Orações coordenadas são aquelas orações independentes. Sindéticos, separar termos coordenados assindéticos, que quer dizer que não tem conjunção. Por exemplo, ó, vim. Essa aqui é uma oração independente, né? Vim, vi, venci. Ainda vou explicar isso aqui no próximo conteúdo para vocês. Mas vejam que não tem conjunção ligando esses termos coordenados aqui, essas orações coordenadas. Ó. Então, eu vou usar o quê? A vírgula. A vírgula é usada para marcar a omissão de um termo. Um termo completo foi retirado, foi omisso da oração. Então, eu uso a vírgula. Por exemplo, Maria gosta de praticar esportes. Eu, de comer. Então, houve o que aqui? A omissão do verbo gostar. Maria gosta de praticar esportes. Eu gosto de comer. Então, não precisei escrever aqui o verbo gosto. Nele foi omisso. No lugar do verbo, eu escrevi o quê? A vírgula. Não precisou aqui da palavra gosto, ok? Então, outra regrinha. Antes da conjunção, como nos casos abaixo. Antes da conjunção, como nos casos abaixo. Que casos abaixo são esses? Quando as orações coordenadas possuem sujeitos diferentes. Eu vou explicar mais à frente o que são orações coordenadas, mas você já sabe que orações coordenadas são aquelas orações sintaticamente independentes. Vocês já viram em séries anteriores. Por exemplo, os políticos estão cada vez mais ricos e os seus eleitores cada vez mais pobres. Os políticos estão cada vez mais ricos. O sujeito dessa oração desse verbo aqui, no caso, ó, estão, os políticos, né? Os políticos estão cada vez mais ricos. Os seus eleitores estão, né? Os seus eleitores estão cada vez mais pobres. Nós vemos aqui que seus eleitores é o sujeito desta outra oração. Nós temos sujeitos diferentes, né? Então, aqui, ó, separa-se usa-se a vírgula para separar o quê? Porque essas orações coordenadas, elas possuem sujeitos diferentes. Você vê pela pausa. Quando você não sabe pela regra, vá pela pausa. Os políticos estão cada vez mais ricos e seus eleitores cada vez mais pobres. Então, veja que tem uma pausa aqui na fala. Quando você não souber a regra em si, faça a leitura em voz alta e veja que existe uma pausa na fala aqui. Continuando. Quando a conjunção e repete-se com o objetivo de enfatizar alguma ideia, ou seja, polissíndeto, ou seja, essa palavra polis, muito, que significa muito, síndeto, vem de conjunção, muitas conjunções. Então, quando a palavra e é usada para enfatizar uma ideia, então eu uso a vírgula. Normalmente eu não uso a vírgula antes da conjunção e, mas aqui, quando é para dar uma ideia de enfatizar, eu uso sim. Eu alerto e brigo e repito e faço de tudo para ela perceber que está errada, porém, nunca me escuta. Então, tá vendo aqui, ó, como é enfático, como é bem, assim, como a ideia aqui é realmente enfatizar
Uma ideia? Então eu uso a vírgula. Ainda tem mais regra, vamos continuar. Continuando a regra da vírgula, utilizamos a vírgula quando a conjunção e assume valores distintos que não retratam sentido de adição, ou seja, quando ele retrata sentido de adversidade e consequência. Por exemplo, normalmente a conjunção e ela tem um sentido de adição, mas às vezes ela dá a ideia de adversidade ou de consequência, como por exemplo aqui, ó, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca. Então, aqui, ó, pode ver que existe uma pausa aqui na minha fala. Se você tiver muita dificuldade de entender essa regra aqui, alunos, vá pela regra da pausa, porque a principal função da vírgula é dar uma pausa na fala. Na escrita, é justamente para a pessoa que está lendo, o leitor, entender que houve ali, que existe ali uma pausa. Quando a pessoa que estiver lendo, quando ele for ler, ele dá uma pausa ali. Então, ó, teve febre a noite toda e ainda está muito fraca, né? Então, a consequência aqui dela estar fraca, ela teve febre a noite toda e a consequência é que ela está fraca. Então, esse e aqui, que normalmente é usado na ideia de adição, ela está usada aqui como a ideia de consequência, ok? Então, para separar as orações subordinadas, adjetiva e explicativa, isso aqui também é um conteúdo que nós vamos ver mais à frente, mas pelo exemplo dá de você entender. Oração subordinada, adjetiva e explicativa, ó. Amélia, pronto, eu disse Amélia, mas eu vou dar uma explicação aqui de quem é Amélia. Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Então, aqui parece um pouco com aposto, mas na verdade isso aqui é uma oração subordinada adjetiva explicativa. Mais à frente eu vou dizer para vocês o porquê, tá bom? Nós vamos estudar isso aqui. Mas você fica claro que isso aqui é uma explicação. A Amélia, que não se parece em nada com a Amélia da canção, não suportou o seu jeito grosseiro e mandão. Existe uma pausa bem grande na minha fala aqui, por isso eu coloco a vírgula. Continuando, estamos perto de terminar aqui a regra da vírgula. Para separar as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, com exceção das orações iniciadas pela conjunção e. Por exemplo, pediu muito, mas não conseguiu convencê-lo. Nós vamos estudar a questão das orações coordenadas sindéticas. Orações coordenadas sindéticas são aquelas iniciadas por oração. E todas elas, com exceção daquelas que são iniciadas pela conjunção e, gente, vai ter uma vírgula. Pediu muito, porém não conseguiu convencer-lhe. Pediu muito, mas não conseguiu convencer-lhe. Então, são iniciadas com a vírgula, né? Tem a vírgula. Vocês vão ver mais à frente isso aqui. Outra regra, para separar orações subordinadas adverbiais, desenvolvidas ou reduzidas. Vocês vão ver isso aqui também. Mas eu já coloquei a regra para vocês irem se antecipando. Principalmente se estiverem antepostos à oração principal. Nós vamos ver o exemplo agora. Por exemplo, a casa tão cara que ela desistiu, a casa tão cara que ela desistiu da compra, hoje está entregue às baratas. Vamos repetir a regra. Para separar orações subordinadas adverbiais desenvolvidas ou reduzidas, principalmente se estiverem antepostas à oração principal. Então, essa casa estava tão cara, que ela desistiu da compra e hoje ela está entregue em quê? Às baratas. Então, você vê, ó, que tem uma oração aqui, ó, que está intercalada entre outra oração, ó. A casa hoje está entregue às baratas. Por que ela está entregue às baratas? Tão cara que ela desistiu da compra. Então, aqui nós vemos claramente que tem uma oração subordinada adverbial dentro dessa outra oração aqui, ó. Que existe uma pausa na minha fala. Se você não está entendendo pela regra em si, entenda pela pausa. Que mais à frente nós vamos estudar as orações subordinadas adverbiais, tá bom? Entenda pela pausa, ó. Tá bom? Então, outra regra, para separar as orações intercaladas. Já falei muito sobre orações intercaladas. Essa aqui, por exemplo, ó, é uma oração intercalada. Ficou doente.
creio eu, por conta da chuva de ontem. Então, essa aqui, ó, é uma oração intercalada, é uma oração que está no meio da outra, ó. Poderia ser só assim, ó, ficou doente por conta da chuva, mas eu intercalei aqui uma fala no meio dessa minha explicação, ó, ficou doente por causa da chuva. Mas eu quis dizer, creio eu, ficou doente, creio eu, por causa da chuva de ontem, ok? Então, para separar orações intercaladas. Última regra que eu coloquei aqui, para separar as orações substantivas antepostas à principal. Nós vamos estudar tudo isso ainda, viu, gente? Isso aqui eu estou só me antecipando, para quando a gente for fazer esse estudo, vocês lembrarem de muita coisa. Quando me formarei, ainda não sei. Veja o tamanho da pausa da minha fala. Quando me formarei, ainda não sei. Então, tudo isso aqui não precisa vocês se preocuparem, que nós vamos estudar. Mas entendam, principal regra de uso da vírgula, a pausa na fala. Quando não entenderem a regra, vão pela questão da pausa na fala, tá bom? Então, essa é a parte 2 das regras do uso dos sinais de pontuação, o uso da vírgula.